Doutor Eno Lobo, ele é médico otorrino na Clínica Cardioquides. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Eno, bom dia. Bom dia, Marcos, ouvintes. Muito obrigado pela acolhida mais uma vez. Doutor, assim que eu divulguei que você estaria aqui hoje no nosso programa, o ouvinte nosso amigo Samarone, ele mandou para a gente a seguinte pergunta. Doutor Eno, eu tenho um parente que após as refeições tem uma sessão de espirros, de no máximo uns 10 espirros, né? O que pode estar acontecendo com relação a ele? Isso é uma queixa relativamente comum. Existe um reflexo, muitas vezes desencadeado pelo ato de se alimentar. Sinceramente, eu já procurei uma explicação totalmente plausível para isso, mas a minha explicação é a seguinte: no cérebro da gente existem centros responsáveis por certas condutas do organismo da gente. Por exemplo, a gente quando come, existe um centro responsável pela saciedade. Quer dizer, a gente se sente saciado, se sente satisfeito com a quantidade de alimento que ingeriu. E tem vários centros responsáveis por outras funções do organismo. Assim é o vômito e assim é, por exemplo, a tosse. Quando a criança está tossindo muito, é comum que vomite. Por que isso acontece? Porque o centro responsável no cérebro pelo controle do vômito é vizinho ao da tosse. Então, quando um está muito estimulado, quando a pessoa, por exemplo, está tossindo muito, está estimulando muito esse centro, ocorre um estímulo paralelo ao centro vizinho, digamos assim. E aí o centro do vômito também é estimulado, a pessoa termina vomitando muitas vezes. Acredito eu que nesse caso específico, que a pessoa come e após a alimentação começa a espirrar, acredito eu que seja exatamente o mesmo processo. O centro responsável pela saciedade deve ser vizinho ao centro que regula os espirros. Então, quando o da saciedade está sendo estimulado, a pessoa está satisfeita com a quantidade de alimento que ingeriu, termina estimulando o centro do responsável pelo espirro. E aí dá esses espirros sequenciais que acontecem com o parente Samarone. Agora, no caso, às vezes as pessoas acham que espirro é sinal de que está com gripe, com resfriado, com alguma coisa. Nem sempre é assim. O espirro ele é um alerta de quê? O espirro é uma defesa do organismo. É bom espirrar? É e não é, né? É bom quando é realmente só por mecanismo de defesa. Por exemplo, você teve contato com uma partícula de poeira que está incomodando o seu nariz, está com potencial de causar algum problema no seu nariz, uma rinite, alguma coisa desse tipo, e o espirro é uma defesa para expulsar aquela partícula. Quando é assim, é positivo, que aí você vai dar um espirro 2. Algumas pessoas espirram demais por excesso de resposta do organismo a um estímulo, que é quando ocorre o processo alérgico. A alergia não é uma reação normal do organismo. A alergia é uma reação exagerada. Você tem contato com um alérgeno, com alguma coisa que em uma outra pessoa causaria uma reação mínima, e nas pessoas alérgicas causa uma reação exacerbada, exagerada. Aí o que acontece? Ao invés de 2 espirros para expulsar aquela partícula, a pessoa fica espirrando o dia inteiro. Então aí já se torna extremamente desagradável. Então o espirro é realmente uma reação positiva do organismo? Até certo ponto, até o ponto da normalidade. Quando ultrapassa o ponto da normalidade, se torna inconveniente e incômodo. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, Toênio. Estou com umas manchinhas brancas na língua já faz uns 30 dias. Estou sendo acompanhada por um profissional, dentista, estou tomando remédio para candidíase oral, mas ainda permanecem. O que é que você acha dessas manchinhas brancas na língua? Quando a gente ouve falar em mancha branca na língua, a primeira coisa que a gente pensa realmente é candidíase. Agora veja bem, a única causa para manchas brancas na língua não é a candidíase. Algumas pessoas têm realmente uma certa dificuldade em resolver uma candidíase que está em atividade. A Candida albicans, que é a causadora desse tipo de lesão, de doença, digamos assim, ela nem sempre é fácil de eliminar. É um fungo que às vezes dá um trabalhinho para ser eliminado, mas em um certo momento é para resolver. Caso isso persista por muito tempo, tem que pensar em outras possibilidades. A candidíase não é a única que pode causar esse tipo de lesão. Tem mais pergunta aqui, essa questão também do espirro. Minha filha tem 3 anos e espirra muito mesmo, e diz que o nariz dói quando ela espirra muito, quando começa quase não para.
É a mesma resposta da outra? Mais ou menos o que a gente falou há pouco tempo. Aí já é uma resposta exacerbada, exagerada. Provavelmente ela deve ter algum processo alérgico. E o processo alérgico, além de causar espirros, ele causa um processo inflamatório. Justifica também a dor. Então, nesses casos, quando se torna incômodo demais para o paciente, é lógico que merece tratamento. Outra pergunta do Toênio. O leite é ruim para labirintite? Não, o leite por si só não. Realmente, os alimentos que geralmente prejudicam quem tem labirintopatia, que é o nome mais correto, alguns alimentos prejudicam bastante. Vamos lá, relação dos principais. Tudo que tem cafeína, então refrigerantes à base de Coca-Cola, Pepsi, esse tipo de coisa. Guaraná que também tem cafeína. Os chás de cor escura, chá preto, chá mato, chá de boldo, o chá verde que muita gente usa para emagrecer, chocolate, que mais? Banana, melancia, água de coco, esses alimentos, na maioria das pessoas, pode causar realmente um exacerbamento, uma piora do sintoma tontura causado pela labirintopatia. Outra pergunta aqui, ao invés agora do espirro, é o soluço. O ouvinte diz aqui que soluça bastante. Inclusive, praticamente todos os dias depois que ele almoça, começa a soluçar. O que pode ser? O soluço é uma contração involuntária do diafragma. Então, esse músculo que fica entre o abdômen e o tórax, que é muito importante para o nosso processo respiratório, a gente respira em boa parte porque o diafragma está fazendo o movimento normal dele, ele também pode se tornar desconfortável quando ele começa a ter uma contração involuntária e brusca, que é o soluço. Normalmente isso decorre de irritação do nervo frênico. O nervo frênico é quem estimula o diafragma a fazer o movimento normal dele. Às vezes esse estímulo também está exagerado e a pessoa desencadeia soluço. Algumas pessoas têm realmente a tendência de soluçar após as refeições. Pode estar correlacionado com refluxo, é uma das causas possíveis para o soluço pós-prandial, é refluxo. Acho que tem que pensar nessa possibilidade aí. Outras não, outras é por tendência natural mesmo da pessoa. O soluço não tem um tratamento específico para ele. Dizer assim, eu estou com soluço, vou tomar um medicamento para parar totalmente o soluço. Infelizmente não existe nenhum medicamento que bloqueie totalmente o soluço. O povo de antigamente dizia que se você fosse dormir com soluço, você poderia morrer, né? Tinha essa crendice que felizmente é mito. Não tem nenhuma relação de verdade com isso, não. Até hoje dá medo, viu? Ave Maria. O pior não é o risco de morrer, não, que não vai não, mas que é desconfortável. Se soluçar muito, é muito desconfortável. Terrível. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Professor, pergunta aí ao doutor Enio, que quando eu começo a espirrar, eu dou na faixa de uns 10, 15 espirros em seguida. Turma aqui hoje espirra, viu? Exatamente. Tem pergunta mais ou é só a questão do espirro que ele... Eu acho que é só a questão do espirro. Isso aí chama-se espirros em salva, quer dizer, vários espirros sequenciais. Mais uma vez, na mesma direção do que eu respondi anteriormente. É uma resposta exacerbada do organismo, está exagerado, não é para ser assim. E isso provavelmente denota um sintoma decorrente de algum processo alérgico. É muito provável que seja isso. E se for uma coisa frequente, também merece tratamento, também merece ser avaliado e tratado. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Jantos. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, quando eu espirro, meu nariz fica saindo coriza. Um bom tempo. E eu tô... Agora, ultimamente, eu passo 3, 4 dias com aquele gosto ruim saindo da cabeça. Isso seria sinusite, sintoma de sinusite? E se for sinusite, tem tratamento, tem remédio, tem essas coisas ou não? Nosso amigo Netinho lá do Jardim do Seridó. Bom dia, Netinho. Aí é o seguinte, esses sintomas que ele está apresentando são muito mais condizentes com rinite do que com sinusite. Na verdade, toda rinite é também uma sinusite. Não existe uma rinite pura, é rinocinusite alérgica, que é o nome correto da doença. Os sintomas mais clássicos, mais comuns da rinite são exatamente os que ele está apresentando. Espirro, coriza, geralmente a coriza clara, aí obstrução nasal e prurido, coceira no nariz. São os 4 mais comuns. Podem vir os 4 associados, ou pode vir 1 ou 2 ou 3, depende muito de cada paciente. No caso dele, ele, pelo menos 2 dos sintomas está apresentando. A coriza ela ocorre por um aumento de produção de muco.
As mucosas, quando inflamadas, elas tendem a produzir mais muco. Assim é no nariz, quando a gente tem uma rinite. Assim é na garganta, quando a pessoa está com a faringite, dá aquela sensação de secreção na garganta. Assim é no pulmão, quando a pessoa está com uma gripe, um resfriado, não que não atinja a parte inferior não, mas o coronavírus, por exemplo, que é comum que aumente a produção de muco no pulmão. Então, essas mucosas todas aumentam a produção, como no nariz ocorre com ele. Então, é provável que não seja uma sinusite infecciosa. A sinusite é quando cria muco com pus dentro dos seios da face, é uma infecção causada por uma bactéria na maioria das vezes. É provável que ele não tenha uma sinusite infecciosa, e sim um quadro alérgico. Tem tratamento sim para isso. Tratamento resolve totalmente os sintomas do paciente, embora não traga uma cura definitiva. Ele pode voltar a apresentar esses problemas de tempos em tempos, mas resolve os sintomas sim. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Enio. Eu gostaria de saber, eu e meu filho tem uma rinite alérgica muito forte. Do mês passado para esse a gente está só sofrendo. E a gente sempre gosta de tomar Histamin. Diga aí se faz mal. Agora não é direto não que a gente toma, viu? Bom dia. E ele, Toênio? Bom dia. É muito comum nessa época do ano, essa época mais fria aqui para a região da gente, junho, julho, que ocorra o que está acontecendo com ela e com o filho dela. Quem tem rinite deu uma piorada. O clima mais ameno durante a noite e mais quente mesmo durante o dia, como é natural para aqui. Essa variação de temperatura desencadeia a crise em muita gente. Se automedicar nunca é uma boa ideia. O medicamento que ela está usando é um sintomático. Ela pode usar eventualmente? Pode. Com frequência é melhor que ela evite. Se for uma coisa que realmente esteja incomodando diariamente, que seja um incômodo constante, melhor tratar. E tratar procurando uma ajuda profissional. Se automedicar nunca é uma boa ideia, não. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Enio. Bom dia, Marcos Dantas. Me chamo Aparecida. E eu queria saber, doutor Enio, eu tive Covid, vai fazer 2 meses. E eu venho sentindo muita dor nas costas. É normal a gente ficar sentindo essa dor? É normal? Não, não é normal nem é tão comum. Geralmente o paciente que está com Covid refere dor nas costas. Mas após a melhora, após a resolução total da doença, não é uma queixa comum não. É possível que tenha relação com Covid? É possível. Mas é possível que também não seja decorrente do Covid. Por exemplo, problemas de coluna, problemas musculares também podem causar esse tipo de dor e a pessoa pode estar erroneamente atribuindo ao Covid sem ter uma relação direta. O ideal é que ela realmente fizesse uma investigação do porquê dessa dor após 2 meses do Covid. Não é comum que seja correlacionado com a doença não, depois de tanto tempo. Doutor Enio, por que toda vez que me alimento fico com coriza? Será que é porque eu uso Vic à noite nas narinas? Vic não é para ser usado nas mucosas. Vic é a própria latinha do Vic, se você for ler, vai ter uma recomendação. Vai aplicar somente sobre a pele, não é para aplicar dentro do nariz. Está errado usar. Então, para quem tem rinite, o fato de usar Vic dentro da narina pode até piorar. Para quem não tem rinite, pode causar irritação de mucosa, pode também causar problemas no nariz em quem já não tinha nada. Então, o fato de ter coriza após a alimentação cabe naquela informação que eu dei no início. Pode ser um estímulo cruzado do centro da saciedade junto com o centro que regula essa parte do reflexo nasal, espirro, coriza. Então, é possível que tenha relação com isso sim. Agora, tem tratamento para isso também, para espirro, para coriza. No momento das refeições, trata-se com um certo sucesso e com uma certa facilidade. Doutor Enio, estou muito feliz. Você diagnosticou rinite há alguns anos e eu sofria muito. Agora descobri que o leite de vaca era um veneno no meu caso. Quem manda aí um abraço é a Solange. Bom dia, Solange. Realmente, o quadro alérgico, seja ele qual for, a rinite, a dermatite atópica, a faringite alérgica, qualquer que seja a alergia, ele tem relação com os alérgenos ambientais, quer dizer, a parte respiratória principalmente. A rinite, a bronquite alérgica, ela tem muita relação com alérgenos ambientais, quer dizer, poeira, fumaça, produto químico que a pessoa tenha contato, variação de temperatura, e em alguns casos também tem relação com alimentos. A relação da alergia com alimentos
ela muitas vezes, além de atingir a via respiratória, atinge também a parte de pele ou outras partes do corpo. Então, que bom que ela descobriu e que bom que ela tenha evitado e conseguiu controlar bem agora. Sônia Medeiros, lá do Jardim do Seridó, pergunta: meu marido tem muito pigarro, né, principalmente após se alimentar. O que é que pode ser? Pigarro pós-prandial, pós-alimentação, ela levanta a primeira hipótese de suspeita em relação a refluxo. É bastante comum. O refluxo, que é a subida do ácido do estômago contra a gravidade mesmo, através do esôfago chegando à garganta, tem 4 sintomas principais. Um deles é o pigarro, que o marido está apresentando, às vezes tosse seca, globos, que é uma sensação de entalo, de corpo estranho na garganta, e rouquidão em alguns pacientes. São os 4 sintomas mais comuns na laringe, que é assim, os sintomas laríngeos de refluxo. Ele apresenta pelo menos um aí do que a gente está descrevendo. Então, pode ser que seja isso. Se ele apresentar mais do que esse sinal, do que esse sintoma que ela relatou, mais do que o pigarro, um desses outros 3, fortalece mais ainda a hipótese que eu levantei. Doutor Enio, qual pode ser a causa de quem tem muita facilidade de se engasgar? Quando sente a garganta seca, às vezes já acorda com engasgada, às vezes ao rir se engasga, são engasgos sem motivo aparente. O engasgo ele tem causas muito amplas e muito diversas. A maioria das vezes é uma incoordenação entre a respiração e a deglutição. A pessoa, como ela diz aí, que tem essa facilidade, mas não tem nenhum distúrbio motor, não tem nenhum distúrbio neurológico, eu diria que a causa mais comum é essa incoordenação entre a respiração e a deglutição. A respiração da gente ela tem uma via. O nariz desce para a garganta, da garganta passa pela laringe, da laringe para a traqueia e aí sai para os pulmões. A via inicial é a mesma da via digestiva, quer dizer, a gente engole pela boca, mas passa pela garganta, por trás da laringe e aí desce para o esôfago e do esôfago chega ao estômago. Então, nessa transição entre descer para o esôfago ou descer para a laringe, pode ocorrer uma incoordenação e a pessoa terminar não tendo tempo de fechar a glote. Como é que funciona esse mecanismo? Quando a gente engole, quando a gente deglute, a epiglote é uma cartilagem que fica protegendo a laringe. Então, na hora que o alimento vai descendo, que o movimento é de deglutição, a epiglote se fecha, é como se fosse uma porta fechando mesmo, e protege totalmente a laringe. O alimento passa ali por cima e desce até o esôfago. Às vezes a pessoa vai, na hora que vai deglutindo, respira também, inspira também, involuntariamente. E aí o que acontece? Abre essa portinha. Aí o alimento cai, que seja uma gotinha que seja na laringe, causa engasgo. Então essa é a causa mais comum. Tem distúrbios neurológicos que causam uma impotência, digamos assim, da musculatura da faringe para empurrar o alimento para baixo. E às vezes a pessoa termina abrindo a epiglote na hora errada. Aí já é outra causa. Então tem muitas causas, como eu falei, mas a mais comum é essa incoordenação que eu falei. Evitar, na hora que estiver se alimentando, ficar conversando muito. Se a pessoa tem respiração bucal, ter cuidado e não respirar e engolir ao mesmo tempo. Ter esse cuidado na hora de se alimentar. Mastigar bem o alimento, tudo isso favorece o controle desses engasgos repetitivos. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp, 98154-4453. Doutor Enio, obrigado pela sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus permitir. E eu volto já após o intervalo comercial para conversar com o hipnoterapeuta João Marcelo. Daqui a pouco participa